Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 1 adiante. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quando a vós não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz, porque fizeste isso. Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinho nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali o Senhor. Meus irmãos, livro de Juízes é livro de conquista e livro de julgamento. Após a morte de Moisés, assume Josué a responsabilidade. Após Josué assumir a responsabilidade, ele alcança a terra prometida e divide-se as terras. Aqui em livro de Juízes, parte do livro de Juízes, a terra ainda está em fase de recuperação, ou fase de conquista. Você lê o capítulo 1, você vai ver isso daí. Os nossos irmãos correndo para poder retomar aquilo que já era deles desde o início, né? Aquilo que já era deles, a terra em que Abraão estava nela, a terra em que Isaac estava nela, a terra em que Jacó também estava nela por um período de tempo, e depois foi para o Egito, e depois esses povos dominaram esta terra. Mas agora o Senhor promete lhe dar esta terra para eles novamente, e assim vai concretizar por intermédio do ministério de Moisés e por intermédio do ministério de Josué e de Calebe, né? Então Josué morreu aqui neste capítulo, nesse livro de Juízes. Agora o povo vai caminhar por um período sem liderança. Vai haver parte em que Deus vai levantar alguns para julgar a Israel, alguns líderes, alguns homens de força, de sabedoria, e vai julgar Israel. E muitas das vezes também vai ter até mesmo alguns superiores que não é pertencente a Israel, que também vai fazer esse juízo, esse julgamento por causa da rebeldia de Israel, por causa da desobediência de Israel. Israel, eles tomaram a terra, mas não expulsaram, não tiraram esses povos dessa terra. Permaneceu aí, se você ver aí no capítulo 1, vai falar sobre isso, né? Não posso falar esse capítulo 1, que é o tamanho do capítulo, meu Deus do céu, é 36 versículos, e de muito grande, né? Então não dá. E aí a gente vê aí que eles continuaram com este povo aí na terra deles. E aí vai ter um determinado tempo após a morte de Josué, que esses israelitas, a qual servia o Senhor, eles vão deixar a desejar em algumas áreas, que é um absurdo para Deus, que é começar a se envolver com os deuses estranhos desse povo, que eles não expulsaram da terra deles, né? Eles não expulsaram e foram cobrar impostos, e cobraram imposto de um, imposto do outro, e ali aqueles povos ficaram ali com suas crenças, né? E em tempos futuros, já no capítulo 2, a gente vai ver o anjo do Senhor se manifestando aí, né, para poder repreender a Israel. A gente vê que no versículo 1 diz: e subiu o anjo do Senhor de Gilgal
e Aboquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, né? Deus enviou o anjo para trazer uma palavra, dizendo para eles que Deus o jurou, prometeu esta terra para eles. Deus não vai invalidar, ou seja, datar esta promessa, ou seja, acabar com esta promessa. Não, Deus não vai invalidar a promessa fica de pé. Mas Deus, quando eu faço mais uma observação ainda deste versículo, eu faço uma análise de que Deus tem promessa na nossa vida, e vejo também, ainda dentro deste versículo, que Deus tem essa promessa para cumprir na nossa vida, mas é da vontade dEle, não é da nossa vontade, não é do nosso jeito, mas sim do jeito do Senhor. Deus prometeu a terra a Israel, fez a promessa a eles, e Deus cumpre com a sua palavra. Agora cabe a nós a querer fazer as coisas do jeito do Senhor, para que sim essa promessa venha cumprir. Se nós observarmos, eu sempre menciono isso aqui, é impossível ministrar essa palavra sem falar do que Israel passou no Egito, no deserto, após a saída do Egito, Esse povo sofreu bastante, tudo por causa de quê? Porque eles queriam fazer as coisas do jeito deles, Eles queriam viver do jeito deles, eles queriam fazer as coisas do jeito deles. Até mesmo teve um audacioso que queria tomar a liderança de Moisés para liderar na frente de Moisés, mas Deus não levantou eles para liderar, Deus levantou Moisés para liderar este povo. Aí a Bíblia vai falar que Deus abriu a boca da terra, abriu a sua boca e consumiu o sujeito, e mais alguns mais, e depois na tenda da congregação também, houve lá uma grande destruição. Por quê? Porque as coisas é da vontade de Deus, do jeito que Deus quer. Se não for do jeito que Deus quer, as coisas começam a desandar tudo. Uma observação a gente faz também: Davi, após conquistar, após tomar ali, assentar-se na cadeira de rei, ele teve uma preocupação muito importante, que foi o quê? Resgatar a presença do Senhor, resgatar a arca do Senhor. Então nós, sem a presença do Senhor, não somos nada. Se Deus não estiver com nós, não for conosco, nós não somos nada. Então Davi pensou assim: não vou lá tirar a arca dos filisteus e trazer a arca do Senhor para cá, porque é aqui que ela tem que ficar, é com nós, é com o povo de Deus, é que a arca da aliança tem que ficar. Então partiu Davi e foi buscar. A ideia foi boa, os princípios foi completamente bom, mas o jeito de transportar a arca é que foi desagradável, O livro da lei diz que eles tinham que colocar 4 levitas, 2 na frente, 2 atrás, e cada um, 2 de um lado, 2 do outro, cada um, e 2 deles carregando um varal, e em cima do varal ia a arca da aliança. Assim carregava a arca da aliança. Mas Davi fez o contrário. Davi foi lá e pegou os bois e colocaram a arca da aliança em cima dos carros de boi, e lá vai Davi e a carruagem puxando a arca da aliança. A arca da aliança vai caindo, o sujeito vai tentar ajudar e acaba morrendo, por causa de quê? Do jeito que carregou a arca da aliança. Porque as coisas do Senhor é com ordem e decência. As coisas do Senhor tem que ser do jeito dele. Se Deus disser é assim que tem que funcionar, pastor Josué tem que fazer do jeito que o Senhor falou. É assim que tem que ser, irmão Fernando tem que fazer do jeito que o Senhor falou. Se for ao contrário, é dar soco em ponta de faca, e vai surgir muitas feridas, Então Davi, peraí, um sujeito grita de lá: Davi, meu queridão, aqui tem o livro da lei que está dizendo como carregar a arca da aliança. Davi, espera aí, vamos ver esse negócio, vamos analisar isso daí. Põe a arca da aliança lá na casa de Obed-Edom e vamos analisar o livro da lei, vamos
vamos analisar. O sujeito foi analisar, olha, a Arca da Aliança é assim, 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 assado, tem que carregar. Chama os levitas, vamos lá buscar a Arca da Aliança, porque agora nós já está preparado, agora nós sabemos como carregar a Arca da Aliança. E assim foi, e chegou Davi, louvando, engrandecendo o nome do Senhor com a Arca da Aliança. Agora deu certo, por quê? Porque fez do jeito do Senhor. Por quê? Porque fez do jeito correto. E muitas das vezes nós temos essa mania, meus queridos, de querer fazer as coisas de qualquer maneira, sem buscar informação de conforme como se deve fazer. Mas como nós está bem orientado, quando nós estamos na direção do Senhor, aí as coisas dão certo. Então agora Israel está dentro da terra prometida, está tudo muito fácil, já está nas mãos, está tudo muito fácil, mas eles começaram a fazer o que desagrada ao Senhor. O Senhor já de imediatamente partiu, peraí, vou enviar um anjo lá, vai lá meu servo, vai falar com esse povo lá, o que eles estão aprontando, diz para eles que eu fiz a promessa, eu não vou validar a promessa a eles, mas eu vou dizer para eles que eles estão num caminho errado e precisa se consertar para que tome posse da herança do Senhor. Então foi o anjo e disse, o anjo vai dizer assim, o anjo vai dizer bem assim, olha, a terra que vossos pais tinham jurado, e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Presta atenção, se nós fizermos uma análise dentro dessa correção que o anjo está dizendo para o povo israelita, com uma palavra que Jesus Cristo disse, disse assim, aquele que me confessar diante dos homens e for batizado e permanecer até o fim será salvo. A promessa de Jesus é essa, a promessa é salvar, mas a promessa também diz respeito à perseverança, a salvação diz respeito também até o fim, não é permanecer até o fim, porque do jeito certo, né? Veja que tem uma ordem cronológica, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, né? E aquele que for batizado e perseverar até o fim, este será salvo. Tem uma ordem cronológica nesse que precisa ser seguido. Se nós não seguir, não tem como. Não adianta nós confessarmos, é só da boca para fora. Mas o batismo é uma confissão de fé, perseverança após o batismo, aí vem a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver no versículo 2 que vai dizer assim: e quanto a vós, não farei acordo. Olha aí, hein? Está vindo a exortação. Primeiro o anjo deixa em aberto a promessa do Senhor que está de pé na vida deles. O anjo vai falar desta forma, que a promessa não está invalidada, né? Deus não vai invalidar a promessa na vida deles, né? A aliança, olha aí, nunca invalidarei a minha aliança convosco, nunca invalidarei a promessa. Vamos lá, no versículo 2 diz, e quanto a vós, não farei acordo com os moradores desta terra. Olha aí, por conta de que o anjo está dizendo assim, vocês conquistaram a terra, mas este povo ainda permaneceu no meio de vós. Vocês conquistaram a terra, mas eles estão no meio de vós. Mas olha, não farei acordo com eles. Não farei acordo. Você sabe, quando eu faço uma observação nessa palavra, eu fico mais invicto de que o que Deus quer de nós é que nós somos, que Deus quer que nós sejamos um povo escolhido, um povo único dele, um povo que não se inflama com as coisas dessa terra, um povo que não se mistura, que eu falo assim, que não pratica as mesmas obras, que não pratica os mesmos atos. Nós somos um povo chamado, uma geração, um povo eleito por Deus para dar a salvação. Deus não quer nós misturados, meus queridos irmãos. Pode-se viver quem quiser,
viver a vida do jeito que acha, que muitas pessoas vivem à base de achismo, e não à base daquilo que é verdadeiro, aquilo que é sólido, que é a palavra do Senhor. Se a gente observar a palavra do Senhor nosso Deus, desde quando o Adão e Eva pecou, Deus sempre vem pedindo deles renúncia, Deus sempre vem pedindo deles um afugentamento das coisas deste mundo, que é o pecado, né? É as coisas desse mundo. Se você parar para prestar atenção, observar bem em Gênesis capítulo, lá em Gênesis, Adão e Eva no paraíso, você vai observar que não tinha essa orientação de Deus após o pecado. A orientação de Deus para nós fugir das coisas desse mundo foi logo após o pecado, né? Por causa do pecado que agora nós temos que fugir, evitar os nossos próprios desejos, renunciar a nós mesmos. Por quê? Porque lá no Adão, na época de Adão, Adão era um semideus, vamos dizer assim, era um imortal. Perdão, Jesus me perdoa do que eu falei aqui, mas era um homem imortal, né? Nós se tornamos fracos desta forma por causa do pecado de Adão e Eva, porque o sujeito comeu o fruto do conhecimento do mal, né? Ou seja, por que não comeu o fruto da vida, né? Se tivesse comido o fruto da vida, nós teríamos vida eterna, mas não, o sujeito foi comer logo do fruto que causa a destruição no ser humano. Então de lá para cá, surgiu agora os mandamentos do Senhor, as regras agora, as rédeas são puxadas para conosco, porque o pecado entrou, as coisas dessa terra que as nossas carnes desejam, vai tudo contra a vontade de Deus, né? Pode prestar atenção, tudo que Deus pediu do povo, preeminência, tudo que Deus pediu do povo, retração das coisas erradas desta terra, e aqui não é diferente não, se você fazer uma análise aqui, você vai ver que esse anjo está fazendo uma separação entre dois povos. Olha aí, ele está dizendo, e quanto a vós, não farei acordo com os moradores desta terra, porque Deus sabe que este povo ali era um povo pecador, prestava sacrifício a deuses estranhos, adorava a Deus Moloque. Se você observar aí no capítulo 1, versículo 10, e alguns outros demais aí, se você observar, vai falar sobre a idolatria, vai falar sobre a adoração a Deus estranho. Se você observar também, aí no versículo 7 do capítulo 2, vai ir até aí no versículo 23, vai falar que o povo se inflamou na idolatria, o que o anjo disse para eles não fazer, no versículo 1 até o versículo 5, eles vão fazer logo depois, do versículo 7 até o versículo 23. Veja para você ver que maneira Deus quer de nós, irmão, que Deus quer que nós fuja das coisas desse mundo. Acha que quando eles reúnem a banda do futebol, ele está glorificando a Jesus? Não está glorificando a Jesus, ele está glorificando os ídolos deles. Acha que quando eles se reúnem para tomar a sua cervejinha, a sua cachaçinha, eles estão glorificando a Deus? Não está não, está falando é trem que não deve. Para eles está normal, para nós isso é fora do normal. O dia que nós normalizar as coisas, o dia que nós se tornar pessoas normais, eu devo dizer para você, nós já não somos mais vistos como um povo de Deus. O dia que nós normalizar tudo, nós, povo de Deus, nós somos fora do normal, nós somos fora do comum, nós vivemos vida diferente. Nós vivemos o sobrenatural. É isso que nós vivemos. Jesus Cristo, nem Jesus usufruiu dessas coisas terrenas, quem dera nós, né? E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares. Está aí, ó. Derrubareis os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. Não obedeceste a minha voz. Por que fizestes isso? Por que se envolveu na idolatria? Por que se envolveu com este povo? E eu fico pasmado, sabe o que é, irmãos? Porque esse povo aqui, eles não praticam a mesma fé que Israel. Pastor, você está dizendo que o ser humano lá fora, o ímpio lá fora, eles é tão indigno assim? Não, não é indigno. Não.
Todos nós somos indignos do sacrifício de Cristo na cruz. Mas só que nós, há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. O que cabe a eles não cabe a nós. Entendeu? Agora, o que cabe a nós, cabe a eles. Mas basta eles se converterem. Basta eles se arrependerem. Nós não somos inimigos de ninguém. Muito pelo contrário, nós intercedemos por todos e queremos que todos sejam salvos. Mas tirando como base essa palavra que está dizendo: e quanto a vós não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Olha para você ver, veja que o anjo está dizendo para eles fazer o contrário do que eles estavam fazendo. O anjo está dizendo para o povo israelita, fazer o contrário do que os moradores do povo daquela terra estavam fazendo. Eles estão erguendo altares para adorar Deus estranho. Vocês não destruíram. Vocês não destruíram. Porque a vontade de Deus vai contra a vontade da nossa carne. Vai contra a vontade do pecador. Por isso que muitos por aí hoje se sentem confrontados com a palavra da verdade. Por isso que muitos hoje não querem uma igreja que prega a doutrina, que prega a renúncia. Por isso. Porque nós expomos os dois lados, e eu prego expondo os dois lados. Está aí o povo que vai contra a vontade de Deus, e está aí o povo que é de Deus. Agora, vou fazer aliança? Vou não. Aqui, por ordem de Deus, o que está dizendo? Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a mim, a minha voz. Aí vai fazer uma pergunta: por que fizeste isso? Vocês entraram nessa terra, tinham que ter destruído os altares de Baal, tinham que ter destruído todos os altares que eles fizeram para Deus estranho. Se você observar Elias, quando foi prestar o sacrifício ao Senhor, ele fez um altar novo. Pega lá e vê. Então as coisas do Senhor é diferente. O dia em que qualquer um de nós fizer aliança com as pessoas que não praticam a mesma fé que nós, começar a praticar os mesmos atos deles, saiba você que nós estamos perdidos. Nós somos cegos, não sabe para onde ir nem para onde vais. Não tem aliança de Deus com ímpio. Se você observar aqui no versículo 1, o anjo está dizendo que a aliança está com Israel, o povo de Deus. Não disse que a aliança estava com os moradores dessa terra. Tanto é que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Jesus está dizendo: eu vou fazer aliança com quem fizer aliança comigo. Eu vou salvar em quem confia em mim. É desse jeito. Aí o sujeito que está enchendo a cara na cachaça, quer encher a cara na cerveja, no cigarro, e sabe no baile funk, sabe-se lá em mais em quê, e está contando com salvação no último dia. Acho que eu mencionei aqui Apocalipse na outra quarta-feira. Acho que é Apocalipse 20, que fala que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E aí? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam me acharão. Tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Acho que está lá em Provérbios. Veja que as coisas vão mudando. Fale quem quiser. Queira quem quiser. Quem querer misturar o povo de Deus com o povo que não professa a fé em Jesus Cristo. Tem gente que quer fazer isso. Tem muitas pessoas que querem pegar e se igualar à igreja de Cristo com o povo que não profere a mesma fé em Cristo Jesus, para poder trazer. Não! Deus não poupou nem o seu filho da cruz. Deus não poupou a perseguição do seu filho na terra. Já parou para pensar? Faz uma análise para você ver. Que Jesus padeceu na cruz,
impressão minha ou já é mais de 9 horas? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vou encerrar aqui rápido. Nem comecei a pregar. Aí, hoje em dia as pessoas querem amenizarem a situação para poder todo mundo ficar igual, para manter a igreja cheia. Eu vou falar aqui porque é verdade. Você já viu Deus falando, não, meu filho, eu vou poupar você da perseguição para poder manter todo mundo aqui. Eu vou poupar você da cruz para poder manter todo mundo aqui à sua volta. Não, meu filho, eu vou fazer o seguinte, você não vai pregar essas palavras aí chamando os fariseus de raça de víbora, não. Você não vai, não. Você vai amenizar para eles poderem ficar. Não. Jesus Cristo, Deus não falou isso com Jesus. Jesus pregou a verdade. João Batista não amenizou o lombo dos fariseus, não. Pregou a verdade. Não existe esse negócio. Meus queridos irmãos, eu devo falar aqui. Paulo disse assim que para menino damos comida leve. E vou falar com vocês uma coisa, na atualidade de hoje o evangelho está sendo pregado sim, mas tem muitos homens, moleque, homens, menino na presença do Senhor, que já era para ter levado uma palavra pesada, mas se corrompeu porque não levou uma palavra de exortação, não tomou um alimento sólido. Passou-se o tempo dele ter recebido uma palavra mais sólida, mas por falta de sabedoria de alguns e outros, fica passando, mimando o sujeito. E fica assim, desse jeito. Eu falei lá no meu serviço, eu falei, tem qualquer um dentro dessa empresa que ninguém aqui vai ser julgado inocente, porque o evangelho está sendo pregado aqui dentro. Falei, e gente do coração duro. O camarada falou assim comigo, não, eu não fui na igreja não, porque eu bebi uma cervejinha mais cedo. Eu falei, meu querido, você é um coração duro mesmo, rapaz. Você trocou Jesus por uma lata de cerveja? Você trocou aquilo que pode te dar a vida eterna a troca de uma lata de cerveja? Ah, mas que você prega duro, mas não prego duro não, rapaz. Se eu prego duro para você, você continua bebendo. Imagina se eu ficar maciando o seu ego, rapaz. Você está precisando é de couro. Couro mesmo, ó. Aqui, ó. Cu de doutrina, cu de exortação. Aí nós vemos o anjo dizendo aqui, assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinho nas vossas costas. A gente com uma palavra de exortação pesada dizendo, esse mesmo povo que vocês estão se aliando a ele, vai ser seu calcanhar de Aquiles. E se você ler do início aqui do capítulo 1 de Juízes, até o último capítulo, você vai ver Israel sofrendo na unha desse povo. Por causa de quê? Da desobediência. E hoje em dia tem muitos crentes sofrendo, irmãos, porque tem se aliado sim com esse povo que não pratica a mesma obra que os cristãos, que nós. Tem muita gente afundando seu ministério, afundando a sua vida espiritual com Deus, né? levando farpada no coração, sofrendo sentimentalmente por causa disso. Nós somos povo eleito, separado de Deus. O anjo lançou uma profecia, está aí, ó, antes estarão como espinho nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. Passar uma mensagem dura, mas nós vamos ver no versículo 5, no versículo 4, um arrependimento. Vamos ver o arrependimento. Eu particularmente, irmãos, eu penso que o seguinte, que o coração mais duro é aquele que ouve a exortação e não se arrepende do pecado. Esse é terrível, que ouve uma exortação e continua fazendo o mesmo erro. Quer dizer, não pode fazer nenhum outro erro, né? Às vezes fala o mesmo erro, o outro entende, então não posso mudar, estava errando desse jeito, não vou errar de outro jeito. Não, errado. No versículo 4 ele diz, e sucedeu que falando o anjo do Senhor estas palavras, todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Arrependimento. Se nós observar bem
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, após os irmãos, aquele povo que ouviu a mensagem de Pedro, quando eles ouvem a palavra que Pedro prega, já na hora eles arrependem do seu coração, e queira conhecer, saber mais de Deus, quer viver a verdade, um arrependimento. Aconteceu aqui também, eles se arrependeram dos seus erros. Olha aí que eles até chorou. A gente vê também, nosso irmão também, Paulo e Silas, acontecendo os mesmos fatores com ele. 3.000 almas se rendendo aos pés do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. E você já parou para observar como tem sido difícil você ganhar alma para Jesus? Você, quando uma pessoa consegue ganhar uma alma para Jesus, parece 5, 10, 20, 30, talvez ímpio para chamar para o caminho errado, talvez até mesmo que se diz crente para levar para o caminho manhinha, saudável, suave, virgens loucas das lamparinas apagadas, tem aos montes, mas na hora que o negócio aperta, vai as virgens prudentes procurar socorro. É assim ou não é? É desse jeito, mas na hora de criticar elas, todos querem criticarem. Todos vão se adormecer, mas na hora que precisa de ajuda, vai as prudentes, porque sabe que é nas prudentes que... Pode prestar atenção, quando vai falar da igreja de Deus Amor, as pessoas não vai falar de qualquer maneira, não. Aquele povo ali é diferente, é de oração. O mistério ali é diferente. Por quê? Porque nós buscamos viver a prudência, manter as nossas lamparinas acesas, as vasilhas cheias de azeite, não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí eles vão fazer o quê? Após o arrependimento deles, a Bíblia vai dizer no versículo 5, por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali o Senhor. Arrependeram. Após o arrependimento, sabe o que acontece na vida do ser humano? O primeiro sacrifício que ele faz é renunciar a si mesmo, é se enquadrar na palavra do Senhor, é viver a verdade em Cristo Jesus. Agora, aquele que diz que arrependeu e continua no mesmo caminho, ele se arrependeu da boca para fora, ou talvez só teve um pequeno remorso, mas arrependimento de verdade ainda não teve. Quem arrepende de verdade, acontece igual aconteceu em Atos 2. Homens, irmãos, o que faremos nós para ser salvo? Busca informação, quer saber da verdade, o que preciso fazer, como fez aquele homem, o carcereiro, lá de Atos 16. Não, o que faço eu agora? Aceita Jesus, será salvo toda a sua vida, sua família. As coisas tomam um caminho diferente. Um sujeito falou comigo que conhecia a Deus, eu falei com ele, meu querido, você não conhece Deus? O dia que você tenha conhecimento do que é o nosso Senhor, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Olha o que Jesus disse para aquela mulher no poço de Jacó. Se tu conheces quem te pede de beber, Jesus diz, se você souber quem te pede de beber, você não vai ser mais a mesma, não. Você vai jorrar água. Te darei água e você jorrará água para a vida eterna. Oh, aleluia. Irmãos, eu posso dizer para vocês que talvez a mensagem de hoje seja um preparativo para aquilo que talvez vocês estão para passar, mas eu vou dizer para você, a gente vê pessoas dizendo que conhece a Deus, mas você não vê a água que jorra para a vida eterna, jorrar na vida dela, você não vê. Você não vê isso. E quer proclamar a salvação na vida de alguém. Se Jesus está dizendo, se tu souberes quem te pede de beber, tu daria, e ele lhe daria água que jorra para a vida eterna.
é visível, é notório. Encerrando aqui, por isso chamará aquele lugar Boquim, ou Boquim, e sacrificaram ali o Senhor. Quando há arrependimento, irmãos, quando há arrependimento, as coisas mudam. Quando o filho pródigo se arrependeu, o papai mandou matar um boi cevado. Houve festa, houve alegria. Deus busca um povo de coração verdadeiramente quebrantado, arrependido. Nosso Deus, que não se envolve em idolatria, que não se envolve em superstições de religiosidade, mas sim que se envolve na palavra da verdade. Sabia que até nos dias de hoje ainda tem muitos cristãos que ainda vivem as superstições do catolicismo? Tem aquelas datas lá que eles comemoram lá. Esse dia de hoje não pode comer carne, não tem que comer peixe. Não comer peixe. Tem ou não tem? Tem muitos assim. Isso é superstição. Não existe isso. Jesus Cristo aplacou tudo para nos resgatar. Se não fosse para não resgatar nós, não faria sentido Jesus padecer na cruz. Se fosse para nós ficar do jeito que estávamos, não fazia sentido Jesus padecer na cruz. Para quê? Se vai ficar do mesmo jeito. Então tem que ter mudança mesmo. Uma nova vida em Cristo Jesus, diz Paulo aos Romanos. Irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.